Terça-feira a gente tem aí a participação da Aline, né, no quadro Transformando a Aprendizagem. Bom dia, Aline! Lembrando que estamos ao vivo aí no Facebook, no YouTube, no Instagram e agora também no Twitter, tá? Aqui da paranaíbamáximos.com.br. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes e bom dia, seguidores. Bora lá, né, Aline? Bora lá. Eu quero começar fazendo uma correção. Na semana passada eu falei que estaria aqui com a Fernanda, dia 25 é domingo, eu confundi. E eu nem me toquei também, viu, Aline? Eu só fui perceber depois. Você tinha falado outro dia que seria no dia 30. 30, né? isso. Aí depois aquele dia você falou, eu fiquei assim... Aí eu tinha outro compromisso dia 25 e na hora de falar eu confundi a data, falei 25, então é dia 30, é próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, né, gente? Isso. Então tá, então. Eu quero continuar falando sobre o desenvolvimento emocional, né, que a gente está falando nesse mês de setembro. E eu já falei, né, da importância da gente se preocupar com o estado emocional nosso e dos nossos filhos, né? Ter o cuidado com as nossas palavras para não fazer com que eles com os nossos filhos se sintam mais incapazes, se sintam, né, tenham baixa autoestima, uma certa angústia, né, conforme a forma que a gente lida com as situações do dia a dia, pode causar alguns constrangimentos, né, e que leva a baixa autoestima, a sensação de incapacidade, de ser inútil, de angústia e tudo mais. Mas também a gente não pode deixar de falar que tem que ter um cuidado, porque às vezes na tentativa de cuidar desse estado emocional, a gente pode exagerar um pouquinho, porque pai e mãe, né, quer o melhor pro filho, não quer que nada de mal aconteça. Mas às vezes nessa tentativa de cuidado, de proteger, a gente pode estar tentando poupar demais os nossos filhos e não deixando eles vivenciar coisas assim normal do dia a dia, da nossa família, da nossa vida, né? Do cotidiano ali da família. Por exemplo, as frustrações. As frustrações faz parte das nossas vidas, né? Então nem sempre tudo acontece quando a gente quer, da forma que a gente quer. Às vezes a gente programa de uma forma, por algum motivo dá errado, não sai como a gente planejou. E a gente tem que ensinar isso para as crianças, porque muitas vezes na tentativa de proteger e de cuidar, a gente vai lá e fica sempre tentando poupar a criança, não deixa ela viver a frustração ali de perder um brinquedo quebrar, dela não conseguir algo que ela queria na hora. Então, ou acaba cedendo às vontades da criança, ou acaba sempre tentando suprir e tapar aquele buraco para ela não sofrer, né? O brinquedinho quebrou, o brinquedo preferido dela. Você vai lá, corre, compra outro e quer convencer ela que aquela é melhor ainda, é mais bonito, é maior. E vai sempre fazendo isso. Então a criança vai entendendo que ela sempre vai poder evitar o sofrimento, que sempre vai ter alguma coisa que vai ali substituir. E que ela não precisa, nunca vai acontecer nada de ruim, né? Sempre vai estar suprindo. Então, vai sempre procurando evitar que ela sofra de alguma forma. E, infelizmente, isso não prepara para a vida, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos. Então, quando acontecer uma frustração ali, longe dos pais, ela vai ter muita dificuldade de lidar. Então, lá na escola, no convívio com os coleguinhas, aí vai crescendo, vem a adolescência. Então, as primeiras empecilhos que ela encontrar na vida, vai entrar em desespero, porque ela não foi treinada lá atrás a esperar, a lidar com o erro, a lidar com situações que fogem do controle, que não é culpa dela, que ela não sabe como lidar. Então, tudo isso é treinado em casa, no dia a dia, né? Então, em outros momentos eu já falei sobre desenvolvimento social, né, emocional, que no cotidiano a gente ensina a criança. Então a gente toma muito cuidado com isso, que às vezes a gente não deixa a criança vivenciar aquela frustração ali, que é normal. Tudo bem, você pode validar. Olha, eu sei que você tá triste, seu brinquedo preferido quebrou. Eu também ficaria assim, quando algo que eu gosto muito estraga, eu fico triste. Mas às vezes acontece. Você não tem que ir lá e comprar outro imediatamente para suprir aquilo ali, né?
Então a criança quer alguma coisa, você nem queria dar naquele momento, mas ela insiste tanto, tadinha, ela tá chorando, ela queria tanto, né? O que custa? Não me custa nada. Mas às vezes a gente tem que parar e pensar, não é o que te custa, é o que custa para ela, no desenvolvimento dela. Porque às vezes você já tinha decidido que aquilo ali não era o melhor, né? Vamos tomar um sorvete dia de chuva, por exemplo, né? O pai já decidiu que ali não é o melhor dia de tomar um sorvete, mas a criança fica chorando, chorando. Ai, tadinha, tá chorando, né? Só um pouquinho, não vai fazer mal, sabe? Vai cedendo. Então a criança vai entendendo que sempre ela vai conseguir o que ela quer, que ela não tem que esperar, que sempre vai estar suprindo de alguma forma, algo deu errado, vai fazer diferente, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, são coisas simples do dia a dia, mas lá na frente faz diferença. Então, a hora que ela tira, se ela tiver na cabeça que ela vai ser sempre a melhor, sempre vai conseguir tudo que ela quer. Primeira vez que ela encontrou dificuldade na escola, vai ser um desespero. A primeira nota baixa acontece também desses pais que gostam muito de proteger. A criança chega em casa e reclama da nota e da professora. Ao invés do pai ir lá conversar, tentar entender o que aconteceu, pôr o filho para refletir. Não, será por quê? Será que você não estudou direito? Será que aconteceu? Vamos ver? Não, já liga lá na escola e já reclama que é um absurdo, que né, nem procurou entender o que aconteceu. Por que ele foi com a nota baixa? Será que ele estava se dedicando o suficiente? Será que na hora que a professora estava explicando a matéria, será que ele estava prestando atenção? Entendeu? São coisinhas assim simples, mas que infelizmente acontece em algumas famílias, de os pais tentar sempre proteger. Então a criança às vezes a criança, até mesmo adolescente, tem um certo capricho ali de querer não fazer da forma que é para ser feita, e o pai vai lá e passa a mão na cabeça, tenta suprir aquilo ali, para não deixar ele sofrer. Mas ele vai sofrer muito mais, porque não vai ter desenvolver ali a resiliência, né? Saber lidar com as coisas da vida, com os altos e baixos da vida. Então, a frustração é algo muito comum e tem que fazer parte da nossa vida. A gente não pode ficar tentando sempre impedir as crianças, os adolescentes, as pessoas de ter frustração na vida. Ela tem que ter. Você não precisa ser rígido ao ponto de querer que ela aceite de qualquer forma. Mas também não vai ficar tentando evitar o tempo todo o sofrimento e tentando poupar a criança o tempo todo. Você tem que validar, conversar com ela. Eu entendo, foi ruim isso. É igual quando a criança está jogando futebol. O menininho está aprendendo a jogar futebol. Ele não vai fazer gol todo dia. E ele vai chegar frustrado em casa o dia que não conseguir fazer gol. Mas você vai mostrar para ele que é assim mesmo, que não é todo jogo que tem gol, que não são todos os jogadores que fazem gol, né? E ele vai entendendo isso. Da próxima vez, o dia que aconteceu o gol, ele vai vibrar com aquilo, mas ele vai entender que nem sempre precisa. Ele vai se esforçar para fazer que tudo ocorra bem. Mas se não der certo, tá tudo bem. Ele entende que é assim mesmo a vida, né? Igual a menina também, quando vai fazer uma aula diferente, uma aula de balé, alguma coisa, vai ter momentos que ela vai ter dificuldade de aprender. Não é que a professora foi ruim, não conseguiu ensinar, não é porque ela achar que não, esse esporte que é ruim, nem nada não. Você não tem que ficar pondo defeito nos outros para poder suprir ali e tirar aquele sofrimento da criança. Você tem que mostrar para ela a realidade da vida, que às vezes acontece, que às vezes a gente não consegue, às vezes a gente pensa de uma forma e sai de outra. Tem até mesmo um exemplo que eu vi um tempo atrás, um dos cursos que eu fiz, até foi uma psicóloga, eu achei super interessante, ela dizendo assim, um animal de estimação. É super importante para uma criança desenvolver ali responsabilidade, o cuidado com o outro, afetividade, ter um animalzinho de estimação. Mas o que acontece? Tem um peixinho no aquário, é o animalzinho de estimação da criança. O peixinho morre, o pai não deixa nem a criança viver aquela situação de perda, entender que as coisas acontecem, que infelizmente às vezes pode acontecer, e já corre lá e compra outro para suprir e fala assim, não, esse aqui é melhor, ele é mais bonito e tal, e quer convencer a criança que ele é melhor para tirar o foco do sofrimento. Mas a criança não tem problema você comprar outro para frente, claro. Mas naqueles dias ela tem que vivenciar aquilo ali um pouquinho para ela entender que acontece, que infelizmente é o ciclo da vida. Isso acontece até com nós seres humanos. Como que ela vai lidar com a perda de um ente familiar lá na frente
se ela não conseguiu aprender a lidar nem com a perda ali, às vezes, de um animalzinho de estimação, porque o pai tá sempre tentando suprir. Tá sempre tentando suprir, tapar aquele buraco para a criança não sofrer de jeito nenhum, tentando poupar ela de todas as formas. Aí que vem aquela, né, a criança não consegue se desenvolver emocionalmente, aquela insegurança emocional. Então, a primeira perda da vida, o primeiro conflito que ela tiver, ela vai entrar em desespero, porque nas pequenas coisas do dia a dia que ela poderia estar sendo treinada a lidar com aquelas situações, com aquelas frustrações, o pai ou a mãe está ali sempre poupando, sempre evitando dela de não acontecer, né? Tadinho, né? Sempre com dó, né? Tadinho, né? Vai sofrer, nem entendeu direito, tá certo. Ele não entendeu direito, mas cabe a nós ensinar ele a compreender aquela situação, a vivenciar aqueles sentimentos, que todos os sentimentos são importantes, a gente tem que ter. A gente vai ficar cultivando a tristeza, cultivando a raiva, mas é normal se sentir triste, é normal se sentir raiva. O que vale é o que você vai fazer com aquele sentimento, com aquela emoção. Como que você vai conduzir? Mas a gente tem que respeitar os nossos sentimentos. A gente fica o tempo todo querendo evitar os sentimentos ruins, né? Que é ruim se sentir triste, mas não deixa a criança começar a entender que aquilo ali pode acontecer às vezes, que tem dia que a gente não está muito bem, que alguma situação pode nos deixar um pouco triste, mas aí a gente vai aprendendo a relevar, a olhar outras coisas positivas da vida para não se deixar abater. Mas que a gente tem que respeitar os nossos sentimentos, sim. Então é desde pequenininho que vai aprendendo aí lidar com as frustrações da vida, né? Aí, né? É complicado, viu? Às vezes alguns pais acham que tá ajudando, mas na verdade... o intuito é proteger, claro, mas só que sim, acaba mimando, né? Aí tem um limite aí, né? Dependendo da maneira como... É aquilo que eu sempre falo, gente. A gente não está aqui querendo ensinar como é que você cria seu filho, dizendo que se você está errado ou não, tá? São algumas orientações, isso, né? E às vezes, assim, às vezes eles não percebem. Né? Não percebe, faz sem perceber. Aí quando a gente fala, aí a pessoa quer ouvir e refletir, ela vai entender que ela pode melhorar ou não, né? Talvez você tá em casa aí, talvez você parou para escutar aqui e ali, e pensou, puxa, o cara tá falando realmente, né? Às vezes eu faço isso, né? Então, assim, quando a pessoa, igual a Aline disse, quando a pessoa quer, né? Isso, quando não quer, acha que tá tudo bem, aí já não é problema nosso. Orientação a gente dá, né? Então, aceita quem bom, quer, né? Se tiver tudo bem, que bom, né? A gente espera que continue, fica feliz, né? Fica feliz, né? Muito bem, tá aí. Mais alguma coisa? Não, aí por hoje é só, né? Então, trazendo essa importância das frustrações, que a gente tem que ter esse cuidado de não querer poupar o tempo todo que a criança vá viver algum tipo de frustração, que faz parte da vida, é um preparo para a vida, né? E quando eu falo em redirecionar, porque às vezes eu falo assim, redirecionar, a criança fazendo bico por alguma coisa, redirecionar. Não é redirecionar para dar outra coisa para suprir, redirecionar no sentido de validar a emoção e tirar ela daquele ambiente estressor ali. Mas nunca tentar tapar o buraco. Você tem que validar aquela emoção, para ela realmente aprender a lidar com as frustrações, não é substituir por outra coisa. Você não pode... brincar naquele brinquedo, vai brincar nesse outro, que é muito melhor e tal, e vai, né, tentando sempre tapar o buraco. Então, sempre com esse cuidado. E é melhor você, pai, orientar, dar as orientações, ensinar, do que depois, mais pra frente, a vida, né? Porque a vida ensina de um jeito muito mais duro. Né? Eu acho assim, que a gente fala, né? Os pais ensinam com amor e a vida ensina com a dor. Então, aí, infelizmente. Porque aí vai ser o mimado, o que descontrolado, que não sabe lidar com nada. A geração que a gente tem aí hoje, né? Não sabe lidar com os problemas da vida. Aí, é porque é mimado, é porque é descontrolado. Aí vai tendo muitos problemas, né? Então, a gente pode cuidar desde agora, novinhos, né? Crianças e adolescentes, para que saibam lidar melhor com essas situações, né? E já vão lidando mesmo, principalmente fora de casa. Porque em casa os pais protegem de toda forma, se quiser, né? Se quiser continuar protegendo. Mas fora não vai ter ninguém para estar protegendo tanto quanto um pai. Infelizmente, né? Tem pais que acham que cria ali uma bolha, né? Pro filho, né? E acha que
ele não vai sair daquela bolha. E Seu vai. filho, ó, seu filho tem que ir para a escola. E tem pais que, se não pudesse mandar o filho para a escola, não mandaria. Não mandaria, para não sofrer, né? Vai brigar com o coleguinha. Tanto aquela questão do... Né, como é que fala? Da superproteção. Da superproteção, né? Se eu não pudesse mandar meu filho para a escola, eu não mandaria. Se eu não pudesse mandar para a catequese, eu não mandaria. Gente, porque assim, vai acontecendo muitos problemas, aí fica tentando sempre poupar o filho. Em vez de ensinar o filho a lidar com as situações, fica tentando poupar. Então, no primeiro problema que aconteceu, igual eu já falei, tem outros momentos. Então, a criança teve um conflito ali com o filho de um amigo seu, ou então um primo, né? O que acontece? Para de sair com a criança, evita aquele contato para não ter mais, né? Para não ter nenhum conflito. Mas, às vezes, o que está necessitando, já que é familiar ou até mesmo seu melhor amigo, os pais daquela criança, o ideal é vocês, como pais, conversar e orientar essas crianças como lidar com os conflitos delas, né? Elas podem ser melhores amigas. Os conflitos vão acontecer de vez em quando mesmo, é normal, é convivência. Então, ao invés de evitar o contato, ensinar a lidar com o conflito. Né? Ensinar os dois, né? E é isso mesmo. Aí semana que vem, a Fernanda vem, a gente quer falar um pouquinho mais sobre ansiedade na infância, na adolescência. Eu acho assim, que eu vejo muito isso, né? Eu vejo mais na adolescência, mas eles têm uma dificuldade de lidar e vai causando algumas crises de ansiedade, então eu acredito que ela vai contribuir muito, explicando para os pais esses sintomas, como lidar, quando procurar ajuda, né, profissional, e acredito que vai ser bem importante. Com certeza. Então, sexta-feira tem aqui no quadro Transformando a Aprendizagem, a Aline, e juntamente aí com a Fernanda. Isso mesmo. Muito bem, tá aí. Bom final de semana. Para você, todos os ouvintes e seguidores também. Obrigada. E até semana que vem, se Deus quiser, tá? Até. Vamos ficando por aqui agora, 9h45. Deixa eu sair.